Fala aí, galera. Vamos iniciar mais um programa de hoje, só aguardando a galera entrar aqui no nosso canal. Gostaria de um feedback de vocês para ver se está com um bom som, estão escutando, tá ok? Poderiam dar um feedback? Tá todo mundo escutando? Beleza, obrigado, Franciele. Obrigado, Isabel, também. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite, né? Mais uma live aqui do programa nosso Talk Shitsu, né? Um programa no qual foi idealizado, é a segunda nossa live do canal, tá? Um abraço virtual, já que a gente vive nesse momento tão maluco de pandemia, né? Então a gente manda um abraço virtual a todo mundo. Obrigado a Ponciana aí da Paraíba, minha amiga. Obrigado por estar presente. Eu queria agradecer, antes de mais nada, todo mundo em que me ajuda a divulgar o canal, que prestigia o nosso serviço, os nossos trabalhos, né? Durante todo esse período. Nós alcançamos nessa semana 37 mil seguidores na página do Instagram, né? O nosso objetivo é trazer sempre as coisas melhores para os nossos shitsus. E é por isso que hoje nós estamos aqui e vamos falar de um tema muito legal, muito especial, bastante necessário, vamos dizer assim, para que a gente construa uma vida saudável para os nossos animais. Especialmente hoje nosso canal é destinado à raça Shih Tzu, e aí a gente coloca para vocês tudo isso, tá? Qual é a alimentação ideal para o meu Shih Tzu, né? Para isso, a gente vai ter uma presença muito especial. Na verdade, é uma parceira do nosso trabalho, a doutora Rosani Santa Catarina, que estará conosco também. O canal dela é o @santavet. Ela já fez a live anterior conosco, né? A live anterior, para quem não conseguiu acompanhar, é sobre coprofagia, né? Vamos dizer assim, uma arte de comer as fezes, né? E hoje a gente vai falar sobre a alimentação. Lembra que lá atrás a gente falou um pouquinho sobre a questão de a má absorção de alimento ou a má alimentação do meu cachorro pode levar ao hábito de comer fezes, né? Então a gente vai falar um pouquinho da alimentação. Qual é a alimentação necessária para isto, tá? Nós vamos também agradecer aqui, além da doutora Rosani, nós vamos agradecer todos os que contribuem para um bom resultado desta live, tá? Como, por exemplo, alguns divulgadores, o @secadores Plenitude, que é a marca daquele secador ali atrás, né? Que está sempre conosco, sempre divulgando a nossa live, né? E também agradecer a Mark Art, que é a empresa da minha amiga Ana Águida, lá da Bahia, e ela nos fez a nossa vinheta do canal do YouTube, no qual nós estamos iniciando o projeto, tá bom? Vamos ver se a Rosani já está aqui preparada para a gente iniciar a nossa live. Vou mandar aqui atender a solicitação da Rosani e vamos adicionar a nossa conversa de hoje, no qual nós vamos trazer para vocês, então, a alimentação. Qual é a alimentação ideal para o meu Shih Tzu? E aí, Rô? Deixa eu virar a tela, só um minutinho. Tá. Vamos esperar aí a Rosani. Mas já no contexto da live, né? A gente vai apresentar algumas coisas que definem. Aí sim, agora a Rosani apareceu. Seja bem-vinda, Rosani. Desapareceu agora. Estamos só no aguardo da Rô, tá? Isso. Valeu, Rô. Dessa vez a gente não teve problema, né, Rô? Graças a Deus. Não tô me vendo. Tá um pouco... Tá te vendo? Não. Tá um pouquinho baixo o seu microfone, Rô. Se você puder falar um pouquinho mais próximo do celular,
Seria ótimo. Faz um teste aí, Rô. De novo. Eu acho que agora tá ok, Rô. Fala alguma coisa aí pra nós. E aí, tudo certo? Tudo bem? Tudo bem, Rô. Agora estamos escutando um pouquinho. Vocês escutam a doutora Rosani? Tá ok? Dá um aceno aí com a mão, ou faz um joinha pra ver se tá ok. Ou dá o coraçãozinho aí na tela. Certo? Então, Rô, nós estávamos falando aqui um pouquinho, né, da importância que se tem uma boa alimentação, né, e no qual é o tema desta live de hoje, né, no qual a gente vai apresentar qual é a alimentação ideal para o meu Shih Tzu. É claro que eu não tenho um Shih Tzu, não dá para participar. Claro que dá para participar, porque um Shih Tzu é um cachorro e o cachorro tem uma dieta igual para todos, praticamente, a não ser que possua alguma necessidade especial, né? Me corrija se eu estiver errado, Ru. Tá correto minha afirmação? Peraí que falhou a conversa, Ed. Eu não tô conseguindo te escutar direito. Eu não tô conseguindo me ver. Tá. Você quer? Eu vou chamar de novo. Eu vou chamar você aqui, peraí. É melhor. Tá bom. Vamos lá, vou chamar aqui a doutora Rosani. Vamos ver se ela volta melhor aqui no áudio e na... Foi agora? Agora foi. Tá. Tá um pouquinho baixo, tá? O seu microfone, Rô. Mas... Tranquilo. Vamos testar. Tá me escutando Agora tá legal? bom. Agora tá ótimo. Tá se vendo agora? Tô. Beleza, então. Então nós estávamos conversando aqui um pouquinho da importância que se tem uma boa alimentação para os Shih Tzus, não só para os Shih Tzus, porque a dieta canina é praticamente uma dieta universal, a não ser que possua algum tipo de necessidade especial ou deficiência, enfim, né? Alguma coisa que você pode aprofundar isso mais para frente. Mas para se falar um pouco de alimentação, é necessário entender o conceito e a definição de tudo isso, né? Que é um processo. A alimentação é um processo, né? No qual está aí o alimento e o ato de se alimentar, né? Então, o que é o alimento? O alimento são as substâncias que a gente come e se alimenta. E eu falo a gente porque a gente também tem esse processo, né? Todo de promover o crescimento, produções de energias necessárias para funções do organismo. Essa é uma definição do alimento. O alimentar-se é o ato de você consumir o alimento. E aí, claro, o alimento tem os seus nutrientes, que são as substâncias que estão presentes ali, né? E que são utilizadas pelo organismo, né? Essas substâncias. Então, a alimentação nada mais é que um processo pelo qual o organismo obtém e assimila alimentos e nutrientes para as funções vitais, como temperatura, o crescimento, o movimento, uma reprodução, a manutenção da temperatura do corpo e assim vai, tá? Então todo esse conceito ele nos acompanha desde sempre, desde quando a gente nasceu, né, até a fase adulta, e assim também os cachorrinhos, os Shih Tzus, né? E isso nos acompanha durante todo o nosso processo de vida, né? Afinal, né, quem não gosta de se alimentar bem? E aí, quem me conhece aí bem, sabe que eu amo gastronomia, né? Gosto de me aventurar nesse processo gastronômico de culinária. E aí, a cada tipo de prato que a gente consome num restaurante famosíssimo ou num restaurante que a gente gosta muito, é mais ou menos uma celebração de todo o conceito de alimentação, né? Vamos dizer assim, colocando um pouco meio de fantasia, né? Um pouco
de romance em tudo isso, né? Seria então uma celebração do conceito de alimentação que a gente leva a um patamar de satisfação movido por sensações boas de bem-estar e saúde, né? E por isso que a gente escolheu esse tema, porque também não é vergonhoso a gente que é criador de Shih Tzu, não seria errado também trazer esse universo gastronômico para o universo pet, né? E é por isso que a gente convida agora a doutora Rosani a entrar de fato na nossa conversa, Rô. Inverte a câmera aí, Rô. Acho que tá nos papéis aí. Isso. Tá mostrando o show. Aí, agora sim. E aí essa live vai ser dividida em 4 tópicos, tá? Nesse primeiro, que a gente já começou, é o conceito e definição de alimentação. O segundo, a gente entra em tipos de alimentação, natural, caseira, tipos de ração e tudo mais, né? Que seriam as industrializadas também. O que é importante ter numa alimentação, independente ela seja natural entre aspas, depois a gente vai descobrir o porquê que a gente fala natural entre aspas, ou industrializada, e qual é a melhor opção de alimento dentre todas as citadas, tá bom? Então agora eu convido a doutora Rosani a entrar aí e falar um pouco dos tipos de alimentação, Rô. É muito comum a gente ouvir nos nossos canais aqui no YouTube, nos grupos de Shih Tzus espalhados pela internet, né? Qual é o tipo de alimentação mais importante ou assim, mais saudável para o meu Shih Tzu? Mas antes de tudo isso é necessário entender quais são esses tipos de alimentação, né? E aí eu passo a bola para você. E aí quem tiver alguma pergunta também pode já colocar aqui, né? E aí a gente vai respondendo no decorrer do vídeo. Seja bem-vindo, Arro. Obrigada. Primeiramente, boa noite a todos, né? Mais uma vez aqui na página do amigo, né? Mostrando um pouquinho do meu conhecimento, né? Mostrando um pouquinho de algumas informações que são muito importantes. Rô, você tem fone com microfone? Tem, só um minutinho, deixa eu colocar, peraí. Tá, eu acho que vai ser melhor para entendimento. E para isso, novamente, colocando os canais da doutora Rosani, arroba Shih Tzu Dog Lover Fans é o nosso canal, no qual fazemos parceria com a doutora Rosani Santa Catarina. E o perfil dela é o arroba Santa com TH Vet. Para quem está em São Paulo, ela atua, depois ela vai falar para vocês aí, ela tem 2 consultórios que ela atua e também atua a domicílio, né? Então é importante colocar isso daí, depois ela vai falar sobre isso, só aproveitando aí para ela colocar o áudio com o microfonezinho, que fica mais fácil. E aí vocês podem procurá-la. Então é arroba Santa com TH Vet. Então vamos lá, Rô. Testando, tá melhor, Ed? Bem melhor, bem melhor. Beleza, vamos lá. Então, novamente, né, boa noite a todos. Queria agradecer novamente a você, né, a página, né, do Shih Tzu Lover Fans, por trazer aqui eu novamente para mim mostrar um pouquinho do conhecimento, né, e de algumas informações que são bem importantes no nosso mundo pet, né? Você falou muito bem as definições da alimentação, né, uma fisiologia de uma forma resumida, de uma forma legal. E aí a gente começa dos tipos. Os tipos ainda sofrem bastante polêmica, né, quando se trata de nutrição animal. Por quê? Porque eu não gosto de falar tipos, né? Eu gosto de diferenciar uma alimentação que eu digo que é convencional, né? Que a gente pensa nessa alimentação convencional sendo uma alimentação industrializada, né? E uma alimentação não convencional, que seria aquela alimentação, né, que a gente pode dizer que é uma alimentação natural
ou propriamente uma alimentação adaptada, que a gente chama de alimentação caseira, tá? Não podemos dizer que a alimentação caseira é aquela alimentação que a gente dá restos alimentares para o animal. Não. Ou às vezes uma receita de bolo, né? Então, às vezes as pessoas acham que uma alimentação caseira é pegar alguns ingredientes, montar e oferecer para o animal. Não, porque a gente não tem nenhum tipo de balanceamento nutricional nisso, né? E aí a gente tem alimentação caseira de fato. O que é uma alimentação caseira? É uma alimentação hoje que a gente hoje modificou, né? E a gente consegue garantir qualidade nessa alimentação. E aí a gente vai para a alimentação natural. Então, a alimentação natural é uma briga ainda dos nutrólogos, veterinários, né? Porque a alimentação natural a gente pensa algo natural à natureza, né? Então, se eu tenho um animal na natureza, onde ele vai ter o hábito de caçar, como você já disse, né? Onde ele vai adquirir esse alimento através da natureza, através da presa, aí eu posso dizer que é uma alimentação natural, tá? Mas hoje, a alimentação natural também foi modificada, por mais que a gente tenha uma alimentação muitas vezes crua, né? Tanto de origem animal quanto de origem vegetal, né? E eu tenho uma alimentação balanceada, vamos dizer assim, crua, né? Às vezes vai faltar algumas coisas. Existem alguns elementos que são responsáveis por compor essa parte nutricional e que mesmo assim, a gente pegando esses alimentos, a gente precisa de adição de alguns elementos importantes e de alguns suplementos importantes. Então, eu não diria que é uma alimentação 100% natural. É uma alimentação natural, que a gente vai pegar um alimento mais fresco possível, né, para a gente adquirir uma textura legal, né, um sabor legal, que é o que o animal gosta, né, e a gente vai adicionar esses elementos nutricionais importantes que a gente vai conseguir fazer esse alimento de forma completa e balanceada. Certo, Rô. Eu estava estudando sobre o tema, né? Não é um tema que eu posso dizer que eu domine, é um tema que também, até mesmo quando eu comprei o Einstein e os outros cachorrinhos meus aqui, você me ajudou muito na questão da ração, porque de fato é uma coisa que a gente fica meio em dúvida, né, qual que é a melhor, qual que é a pior, porque existem essas mais caras, as outras mais baratas. A gente não vai entrar no mérito de nome de marcas aqui, né, até porque nós não somos patrocinados por nenhuma marca e nenhum tipo dessa questão de indústria, de rações, nem nada, né? Mas é uma coisa que sempre surge. Então, desse conceito de tipos de alimentação que você colocou pra gente, ficou uma coisa assim, parece que eu entendi, eu não sei se está correto, mas a alimentação natural, então, no qual vendem essa imagem pra gente, não seria correta. Porque a alimentação natural seria a do instinto do animal, né? Aquele de ir e caçar, de procurar e tudo mais, que não tenha nenhum tipo de intervenção da mão humana. Seria isso, né? Aí a caseira que entraria nesse tipo de situação, né? No qual a gente manipula e dá. Isso mesmo. A alimentação natural, né, até de onde surgiu isso? Então, em 2007, veio uma carga da China nos Estados Unidos, onde eles começaram a oferecer essa ração, né? E começaram a perceber que os animais eles estavam se intoxicando bastante, né? Com essa alimentação que chegou. E daí eles foram pesquisar, né? Até alguns animais que morreram, eles pegaram esses animais, começaram a estudar e viram que tinham uma substância, a melamina, né? Em um dos componentes dessa ração, que começou a intoxicar esses animais. E daí, por pensar, né, o que eu posso fazer para melhorar? Se uma ração eu posso levar a intoxicação no meu animal, uma morte, de às vezes ser cancerígeno ao animal, o que eu posso fazer para melhorar? E foi quando surgiu a alimentação natural, né, que eles
vamos dizer assim, adaptaram essa alimentação conforme, né, o instinto do animal, que era essas condições que eles faziam na natureza. Lembrando que o cão, na parte de nutrição, por mais que ele é da ordem carnívora, ele é conhecido como carnívoros oportunistas ou onívoros, né? Que vamos dizer assim, o animal ele se alimenta de carne, porém se não tiver a carne, tem outras fontes que também ele consegue aproveitar, que ele consegue se nutrir, tá? Então, a partir daí, né, de 2007, foi criada essa alimentação natural. E até hoje vai sendo modificada, e agora que começou a novidade, né, de as pessoas procurarem mais por questões de aparecer mais restrições alimentares, mais doenças, né, muitas rações com conservantes, corantes, transgênicos, e hoje em dia a maioria das pessoas vem para essa parte natural. E aí começou aí essa alimentação ficar tão evidenciada e tão polêmica igual hoje em dia. Uhum. Então, assim, seria correto da nossa parte, né? Afirmar que uma alimentação classificada como natural, né? Vamos dizer assim, da alimentação vista como com elementos naturais, não na natureza dela específica, mas com elementos naturais. Ela seria uma ração mais saudável para os nossos shih tzus ou não? Não se cria esse conceito. Por elas ter elementos naturais, seriam mais saudáveis que uma, por exemplo, processada, embora também ela seja processada, né? Mas com elementos naturais, né? Mas ela seria mais saudável do que uma outra que não seja, mas que também tem os elementos balanceados, ou é um mito isso? Isso daí é um mito, né? Então, uma alimentação de qualidade, eu tenho que garantir todos os elementos, toda uma composição nutricional. Fora essa composição nutricional, eu tenho adição de suplementos vitamínicos, né? No caso, na ração, eu já tenho toda essa composição, né? Porque existe o Ministério da Agricultura, o MAPA, que ele determina o mínimo e o máximo dessa composição, né? Desses caráteres nutricionais. Já na alimentação, a gente tem que colocar essa composição, então a gente tem que fazer a mensuração de ingrediente por ingrediente, né? A gente tem que pegar cada alimento, pesar em gramatura, né? E daí sim, vou ajuntar elas. Também eu tenho um jeito de preparação, né? Para ter essa alimentação de qualidade. Entendi. Então, assim, lá no começo, um pouquinho antes de você entrar na live, né? Nós estávamos falando da importância, ou talvez da importância não, mas talvez que não seria errado, ou até um luxo da nossa parte, trazer o universo da gastronomia para o universo pet, né? O universo da gastronomia humana para o universo pet. Não no sentido dos ingredientes, do tempero ou não, mas sim de encontrar a melhor alimentação para o seu pet e uma alimentação também que ele se sinta confortável, né? Que vamos dizer assim, que provoque todos os efeitos sensoriais dele, né? Que provoque também uma sensação boa, né? De comer e se sentir bem. A sensação boa que eu estou dizendo aqui não é de comer muito e se empanturrar e ficar lá, né, como a gente faz nas festas de final de ano, por exemplo. Não é essa sensação que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo a sensação de satisfazer com um sabor bacana e também atendendo a demanda do organismo, né? A demanda de nutrientes necessários para o organismo, né? Então, eu acho bacana trazer essa questão da gastronomia para o universo pet, porque também é necessário para uma pessoa que traga para uma alimentação natural, é necessário que traga também a questão de um nutricionista, né? A pessoa que opta por uma alimentação natural, né? Feita em casa, né? Eu gostaria que você explanasse um pouquinho sobre essa questão, né, Rô? Da importância que quando a gente opta por uma ração, quer dizer, por uma alimentação natural, feita em casa, caseira, né? Qual é a importância de se ter essa questão de uma consulta a um especialista, não só um veterinário em si, mas uma pessoa especializada em nutrição, né?
certeza. Bom, vamos lá. Então, eu quero introduzir uma alimentação natural para o meu animal, né? Então, não é simples, como eu falei para você, não é uma receita de bolo, tá? Então, primeiramente, eu devo procurar um especialista, né? O nutrólogo veterinário, é um profissional que estudou para isso, né? Anos de estudos, e que eu vou garantir que realmente eu vou fazer um planejamento legal e uma dieta personalizada para o animal, né? Então, vou procurar o nutrólogo, nutricionista, e o nutricionista vai fazer uma avaliação, né, do meu animal. Então, isso vai depender muito do caráter da raça do animal, a idade do animal, a espécie do animal, o estilo de vida do animal, ou seja, ele é mais ativo ou ele é mais sedentário, né? O score corporal, então eu tenho um animal magro, eu tenho um animal obeso, eu tenho um animal normal, né? Então, o que eu preciso para introduzir, para colocar nessa dieta? Fora as restrições alimentares, né? Hoje as pessoas procuram muito os nutricionistas, né? Quando há, às vezes, uma doença pré-existente, né? Hoje, a gente falando de Shih Tzu, muitos tutores de Shih Tzus procuram os nutrólogos, às vezes, por uma alergia, né, alimentar, uma atopia, então uma alergia a várias causas, né? E que eu posso, com esses problemas, com essas particularidades com o animal, planejar uma alimentação ideal, né? E através disso, eu vou pegar todos esses ingredientes para cada tipo de animal e aí eu vou montar uma dieta voltada, a gente pode falar, direto para esse animal, tá? É interessante falar porque às vezes a gente, por ser hoje em dia o pet lover está vamos dizer assim, em moda, né? E as pessoas acham que pelo fato de a gente ter um carinho mais apurado, vamos dizer assim, por um cachorro, nos leva a ser frescos, né? De fazer um acompanhamento nutricionista, né? Ou um acompanhamento, enfim, um oftalmo, enfim, diversas especialidades, né? As pessoas acham que às vezes é um luxo, mas na verdade não, né? Como você colocou aí, é uma questão de bem-estar mesmo, porque quando a gente resolve fazer uma criação responsável, né? Não é simplesmente adotar ou comprar um cachorro, né? É você assumir aquela vida, né? Vamos dizer assim, um propósito também, né? Você não vai ter apenas um cachorrinho que você vai passar a mão e fazer carinho quando quiser. Não, é uma vida, né? É uma vida que come, que bebe, que interage, que faz todo esse tipo de situação, Rô. Agora colocaram aqui uma pergunta, que é qual tipo de alimentação poderia auxiliar na diminuição do ato de coprofagia? A coprofagia, a gente falou na live anterior. Então, a Tá Fernandes, se você quiser também acompanhar essa live, está no nosso canal do YouTube. Vocês podem buscar lá, ou aí no IGTV do próprio Instagram. Tá lá, o nosso canal é Shih Tzu Dog Lover Fans, também no YouTube. Aliás, eu convido todos a participarem, porque as próximas lives a gente está tentando fazer com que vai para o YouTube para fazer uma qualidade melhor de transmissão e também atingir um público diferenciado. Então curtam lá, né, o nosso canal, né, mas também tem aí no IGTV. Então, Rô, qual tipo de alimentação, vamos responder a pergunta dela, qual tipo de alimentação então nós poderíamos usar como complementação no caso de um cachorro com coprofagia? Bom, alimentação de boa qualidade, seja ela ração, né, de super premium, ou seja uma alimentação natural balanceada, eu vou garantir uma ótima qualidade nutricional, então eu vou ter uma boa digestibilidade, né, dos nutrientes, e aí eu consigo fazer ele absorver todos esses nutrientes, e muitas vezes pelo déficit, né, a live que a gente fez, eu falo muito disso, pelas vezes o déficit de absorção dos nutrientes, por ter uma nutrição desbalanceada, né, é uma das causas. Então, se oferecer uma alimentação de boa qualidade, eu vou garantir, se for um problema nutricional, eu vou melhorar essa parte aí.
Aliás, vale lembrar, então, só relembrando da live anterior, que a coprofagia ela não depende única e exclusivamente da nutrição, né? São diversos fatores que podem ocasionar a coprofagia, né? Então, se for identificada a nutrição, então aí pode seguir né, essa alimentação no sentido de uma alimentação mais balanceada, né, e que atinja todo a demanda, vamos dizer assim, do pet, né, do Shih Tzu, né? E aí, Rô, as ações industrializadas, então, né, seriam mais práticas e talvez mais assertivas no balanço nutricional da alimentação do Shih Tzus ou não? Dependendo do estilo de vida da pessoa, então é uma pessoa que não tem tempo. Lembrando que uma alimentação natural, muitas vezes você gasta até mais do que uma alimentação super premium. Então, isso vai depender do estilo de vida da pessoa. Claro que hoje em dia tem as empresas que a gente acaba indicando que fazem essa alimentação natural, de associação com o nutricionista, o nutrólogo, mas na maioria das vezes a gente pede para as pessoas, para os tutores, fazerem essa alimentação em casa. Então, a ração, se você pegar uma ração de ótima qualidade, com todos os elementos nutricionais importantes e necessários para o desenvolvimento do organismo, é mais prático, sim. E também eu vou garantir que o meu animal ele está comendo tudo que ele precisa, né? Hoje em dia não dá para falar que uma alimentação é 100% ideal. É uma alimentação próxima do ideal. Então, eu dando uma alimentação super premium para o meu animal, eu posso garantir uma alimentação próxima do ideal, tá? Aí, Rô, também entra numa questão aqui que também surgiu, né? Surge nos grupos e também, até minha também, é uma questão muito interessante, né? Como nós conseguimos identificar uma ração, a ração convencional, a premium e a super premium, né? Se há algum tipo de componente que define entre elas, ou simplesmente pelo fato de estar escrito no pacote lá, é premium e super premium, né? Então, gostaria que você colocasse para a gente como identificar esses tipos de rações, né? Se tem algum componente em específico, se, sei lá, alguma tem excesso de componente tal que pode prejudicar, ou a super premium e a premium tem componente que pode auxiliar e ficar melhor. Então, eu gostaria que você explanasse um pouquinho sobre isso para a gente. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vê numa ração é o rótulo. Então toda ração, né, você pega a embalagem e existe um rótulo nutricional. E através desse rótulo existem níveis de garantia que toda ração deve ter, e o Ministério da Agricultura ele dá um mínimo e o máximo de cada elemento nutricional. Um dos mais importantes é a proteína. A gente volta lá, por animal, né, ser carnívoro, mesmo sendo oportunista, ele precisa de uma certa quantidade de fonte. Não adianta ter muita proteína, mas quando você for ver a fonte dessa proteína, ela é uma proteína de péssima absorção. Não, eu tenho que ter uma fonte boa, né, de proteína, e além da proteína, as gorduras com níveis bons. Então a gordura que eu vou, tanto de origem animal e vegetal, se eu tiver uma gordura boa, de fácil digestão também, eu tenho uma maior energia metabolizável da dieta, né? O índice de tem que ter fibras, mas tem que ter uma quantidade diminuída. Eu estou falando num paciente normal, tá? E daí tem os outros níveis, né? Composição mineral, eu não posso ter em grande quantidade, eu tenho que ter uma baixa quantidade, né? Porque eu também posso ter problema de digestão, de absorção. Então, todos esses elementos como um todo, a umidade, né? É importante. Então, tem um mínimo e um máximo que eu posso garantir e diferenciar uma alimentação super premium, uma alimentação premium e uma alimentação standard, que a gente fala, econômica, uma alimentação de combate. Hoje, o que muitas vezes a gente fala, tem muitos veterinários que têm a dificuldade de interpretar esse rótulo, mas é importante cada um de vocês, cada tutores, procurar um veterinário de confiança
e lá falar para ele qual seria a melhor ração. Existem rações super premium, mas quando você olha a embalagem, existem várias quantidades desses elementos que também não são de tantas fontes boas. E fora os transgênicos, que hoje tem bastante ração, né, os conservantes, os aromatizantes, os palatabilizantes, que são artificiais e que podem ser prejudicial ao animal. Então, eu tenho que dar uma ração super premium, mas eu tenho que estudar essa ração para eu ter em vista que eu estou dando uma boa opção de alimentação. Uma coisa legal também, Rô, que a gente sempre ouve falar, né, no sentido, o sódio, né? A gente sempre ouve falar, o excesso de sódio para o cachorro pode ocasionar diversos tipos de problemas de saúde, inclusive pedras, né, no rim, essas coisas todas, né? Seria um componente que deve ser evitado na ração ou ele deve ser ponderado? Porque às vezes a gente tem a mania de classificar alguma coisa como ruim. E às vezes não é tão ruim desde que se usa com prudência, né? Então, o sódio é um vilão ou não? O sódio é um vilão. Se você até comparar uma ração econômica, uma ração premium, uma ração super premium, claro que a ração econômica eu vou ter uma maior quantidade de sódio. O sódio ele é gostoso. Então eu sempre faço a comparação com o proprietário, com o tutor, de você estar dando, às vezes, um McDonald's para o seu animal. Então imagine você dar um McDonald's para o seu animal todos os dias. Tá? Então, eu não indico. Então, certamente você tem que olhar a quantidade do sódio. É bem importante também esse ponto, tá? O correto, então, seria a ração que não tem sódio ou um sódio balanceado? Não, um sódio balanceado. Aí ele entra nesses níveis de garantia que eu falei para você do mapa do Ministério da Agricultura, que dá um nível mínimo, vamos dizer assim, que tem que ter, né, mais controlado, equilibrado. Legal. E tem algum site assim que a gente tem essa tabelinha que a gente pode consultar, Rô? Não sei, às vezes a gente é tão amador, né, nesse sentido que às vezes a gente fica na dúvida. Tem algum site que a gente pode consultar quais são os níveis ideais de coisa? Porque a gente às vezes vai no site da marca da ração e a gente sabe muito bem que embora eles estão ligados à saúde e bem-estar do animal, mas puxam um pouco de sardinha para o seu lado. Né? A gente sabe muito bem que é uma marca, tem que vender, né? Nesse mundo capitalista a gente sabe muito bem como funciona isso, mas a gente queria ter fontes confiáveis, assim, de falar assim, ó, nessa tabelinha aqui eu vou saber que realmente a ração pode ser boa, desde que eu confira lá os componentes do saquinho. Tem algum site, assim, alguma coisa que a gente pode consultar? Existem até sites de nutricionistas mesmos veterinários confiáveis. Depois eu passo uma relação, né, de alguns sites confiáveis, até minhas referências como nutricionistas, os que eu indicam. Hoje tem um site bastante interessante, o Cachorro Verde, que é feito por uma nutricionista, né, muito famosa hoje em dia, que também ela mostra um pouquinho disso, e artigos científicos. Então, nada mais certo do que confiar em artigos, onde passou todo um estudo, toda uma pesquisa para garantir o nível de confiança daquilo que a gente lê, tá? E fora o veterinário. É interessante frisar, é interessante sempre frisar a ciência, né? A gente está vivendo num mundo em que parece que está sendo menosprezado todo o estudo, toda a ciência, né? Principalmente a medicina hoje com essa pandemia, né? Sempre muito questionada, assim, né? Aquela coisa toda. Então a gente deve sim confiar em sites científicos, em artigos científicos de universidades, né? De nutricionistas. Inclusive eu entrei nesse site, né? Acho que é Cachorro ou Cão Verde, eu não lembro o nome dele certinho. E é muito interessante. Cão Verde, né? É muito interessante, vale a pena depois. Cachorro Verde. Vale a pena consultar, porque é bastante interessante, sim, né? E aí, Rô, tem mais uma outra pergunta aqui para a gente finalizar esse bloco aqui, né? Sobre tipos de alimentação e o que ela precisa ter, porque a gente já entrou no terceiro bloco, né? Por incrível que pareça, já passaram 40 minutos da nossa live, né? Foi um bate-papo, um bate-papo muito interessante.
Mas antes de a gente prosseguir com a minha pergunta, aqui tem o José Carlos, né? Tem fiscalização na venda de péssima ração para os nossos animaizinhos? Na verdade, isso deveria ter, né? Mas não tem, de fato não tem. A fiscalização é uma coisa bem complexa, né? Porque se não existem praticamente fiscalização nem para restaurantes praticamente que a gente consome às vezes, né? Vamos dizer assim, por um mundo um mundo pet, que é um mundo que, claro, sempre está em evidência, mas é muito mais difícil esse tipo de, talvez, de fiscalização, né? Eu não desconheço esse tema, mas é bom que você evidencie. Sim, tem a vigilância sanitária, né? Na verdade, os próprios médicos veterinários que fazem a inspeção, né, desse estabelecimento, mas por ser muitos estabelecimentos, muitos pet shops hoje em dia, não tem alguém que fica fazendo essa fiscalização, a não ser que tenha alguma denúncia. Aí sim, a pessoa, esse órgão de fiscalização vai para avaliar isso melhor. É verdade, assim, a variedade de rações que a gente acha, por exemplo, espalhadas por aí, né? Inclusive, uma empresa de ração veio pedir para fazer um post aqui na Shih Tzu Dog Lover Fans, e eu falei para eles passarem o projeto deles, né? Uma alimentação natural, né? Para passarem o projeto, não passou o projeto. O nosso objetivo dos nossos canais da Shih Tzu Dog Lover Fans é informar coisas certas, corretas, dentro dentro do que é permitido, né? A gente não vai se corromper, vamos dizer assim, a apenas valores monetários para fazer propaganda ou alguma coisa assim. O nosso objetivo do nosso canal sempre foi e sempre será informar as coisas legais de bem-estar para os nossos animais, né? Não vamos, pode ver que dificilmente eu coloco alguma coisa de marca aí no nosso canal, porque é uma coisa muito séria, né? E pode ter certeza que eu vou te consultar, ou quando tiver alguma coisa assim, consulta aí pra gente saber, né? E só lembrando então, para vocês seguirem o canal da doutora Rosani, né? @santavet, Santa com TH, né? SantaVet. Ela atua aí, Rô. Eu queria que você falasse um pouquinho da onde você está atuando hoje, nos locais físicos, e também se você continua ainda com a residencial, né? Domiciliar o atendimento. Fixo, eu trabalho em um consultório veterinário no Tatuapé. Queria mandar um beijão para eles, né? Para o Fernando e para o Diego. São pessoas sensacionais que me abriram a porta e já estou mais de, vamos dizer assim, uns 3 anos com eles. Pode falar o nome, viu, Rô? Sim. Fica à vontade. E eu estou nos atendimentos domiciliares também, que é o meu diferencial, né? Que às vezes, principalmente agora nessa quarentena, onde as pessoas têm ainda essa restrição de sair de casa, mas que as pessoas já estão saindo, acham que está tudo normal, né? E não está, mas eu continuo nos domicílios. E de vez em quando eu dou plantões também em hospitais veterinários para alguns amigos também, para voltar naquela adrenalina que é a minha paixão, que é a terapia intensiva, que é a internação. Que legal. Eu sei que você fez, você é especialista em médica veterinária intensivista, né? De plantão, de emergências, né? E tudo mais, né? E eu sei que é o que você gosta. Inclusive você, por telefone, salvou o meu Darwin de engasgar com um osso de rabada, né? Que ele engoliu inteiro o osso, né? Foi bem delicado. E você, pelo celular, você me ajudou a manter eles com fôlego para chegar até o hospital veterinário. Então, eu falo isso de coração porque a Rô sempre esteve presente em todos os momentos bons e ruins dos meus cachorros e de amigo também, né, Rô? A gente sabe muito bem que a gente teve muitos momentos legais, e esse daí do Darwin eu recomendo de coração aberto, assim, o serviço da Rosani, porque eu sei muito bem como ela é estudiosa, dedicada
e a gente sabe muito bem. Então, curtam lá, seguem o canal dela no Instagram, @santa com TH vet, tá? Então, sigam lá e ela costuma atender todo mundo, né? E é muito interessante isso, porque o trabalho da Rô vale a pena. Rô, eu tenho mais uma pergunta aqui, deixa eu só ver que eu me perdi aqui nos meus papéis, né? Cadê aqui? Das rações, então, das rações industrializadas, vamos dizer assim. É, Rô, você tem alguma recomendação assim específica para raça Shih Tzu? Algum componente ou algum diferencial dentro das rações industrializadas que fazem a diferença para a raça? Sim. Hoje existem as raças específicas, né? E essas raças específicas, elas têm nutrientes que podem, de alguma forma, ajudar no metabolismo do animal. Na raça Shih Tzu, a gente tem os ácidos graxos, né? Que na maioria das rações tem a presença. O formato do grão também é fundamental. Então, o Shih Tzu que a gente fala que são os bracocefálicos, né? Que tem a dentição mais diferenciada, a ração, ela é uma das coisas que é o diferencial da raça específica do Shih Tzu. E a condroitina, a glicosamina também, que são compostos que vão ajudar na articulação do animal. Então, é toda aquela particularidade e cada ração específica tem a sua particularidade de acordo com a raça. Legal, é por isso que a gente vê alguns pacotinhos de ração que tá lá, especial para Yorkshire, especial para Shih Tzus, especiais para, sei lá, Schnauzer, né, e assim vai, né? Então, porque tem alguns elementos que podem ser elevados um pouquinho mais, ou que se tem algum formato específico para dentição, ou até mesmo para não engasgar, né? Inclusive, tem um padre amigo meu que perdeu uma pug por ter engasgado com a ração. Não conseguiram salvar ela, né, recentemente, né? Então, é nesse tipo de cuidado que a gente fala que deve sim prestar atenção nessas especificações, né, Rô, de tamanho de ração, né, de formato, né? Eu sei que às vezes as rações específicas da raça são muito mais caras, né? Mas talvez valha a pena, né? Se estiver dentro do seu orçamento, né? Com certeza. Né? Então talvez seja isso. Uma outra pergunta, Rô, que é muito comum hoje em dia, a gente sabe muito bem que hoje está na moda ser vegetariano ou ser vegano, né? Nessa linha tal. Lembrando que aqui, assim, a gente respeita todos os tipos de opção de estilo de vida, de conceitos de vida e tudo mais. A gente só está colocando, né? Que às vezes a gente coloca o nosso estilo de vida no pet, que é uma tendência, né? Inclusive uma vez a gente estava conversando e aí você me falou de uma pessoa que falou que a cachorrinha dela adorava queijo cottage, né? E aí eu lembro que você falou para a pessoa e falou assim, ó, não é a sua cachorra que gosta do queijo cottage, e sim você gosta do queijo cottage, né? A gente adapta, vamos dizer assim, as nossas vontades como sendo vontades dos pets, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho das pessoas que optam de usar uma dieta vegetariana ou até mesmo vegana para o seu pet, né, para o seu Shih Tzu. O que você acha disso? Então, na minha opinião, eu acho arriscado para o animal, né? Porque eu não vou garantir um balanceamento legal para o animal. Eu vou ter um déficit nutricional e eu vou ter problemas posteriores. Claro que eu posso adaptar uma alimentação que eu faça, que eu garanto que não faça mal para o meu animal, de forma que tenha um planejamento, um veterinário especialista envolvido, e que eu tenha certeza de que eu não vou levar nenhum probleminha, tanto de intoxicação, né, quanto às vezes um problema gastrointestinal,
mas no meu ver, você pode até adaptar, tirar às vezes os conservantes, né, os aditivos de origem animal, mas tentar deixar aquele suplemento, aquela fonte de proteína animal, aquela gordura animal, que é onde o animal ele tem as necessidades dele e ele precisa, né, dessas condições. Então, o conselho que eu dou, tenta deixar, faça uma alimentação natural, né? Ou então pegue uma ração que não tenha transgênicos, né? Não tenha muitos conservantes, mas não deixa de cumprir as necessidades do animal. Isso faz parte da cadeia alimentar do animal. E isso já faz desde aquele tempo onde ele caçava e ele não pegava só a questão das origens vegetais. Claro que o animal ele é carnívoro, então ele precisa também, ele é oportunista, mas ele também precisa da origem animal, principalmente que é a melhor fonte de digestibilidade, palatabilidade e a composição que a gente pode dizer que é uma das mais importantes do cão. Tá? Tem uma pergunta aqui da Adriele Martins, eu acho que a gente respondeu um pouquinho lá atrás, mas seria bom frisar, que é o que você acha da alimentação natural, Rô? Natural, a gente sabe da caseira, né? Vamos dizer assim. Modificada, né? Modificada. É uma ótima opção. Só que lembrando que eu vou determinar essas condições para o meu animal se eu tiver um tempo, se eu tiver condições financeiras e se realmente eu coloco isso dentro da minha alimentação também. Porque eu preciso de, vamos dizer assim, uma dedicação para aquela dieta. Então, depende muito do estilo de vida de cada pessoa e das necessidades nutricionais de cada animal. Se é um animal que tem uma restrição alimentar, às vezes por um tipo de ração, né, um apetite seletivo, ou uma obesidade, que eu acho que a ração, por ter uma diminuição de volume daquela ração, meu animal precisa de uma quantidade maior de alimento, então eu consigo dar um volume maior numa alimentação natural, porém uma quantidade de calorias por dia igual à da ração. Então, se você tiver tempo, condições, um planejamento e um estilo de vida que você consiga adequar essa alimentação natural, claro que vamos dizer assim, uma das melhores. Tá? Então, é ótima. Nada contra a alimentação natural. Ela é perfeita. Levando também em consideração, Rossi, que se a gente opta por uma alimentação caseira, né? Vamos dizer assim, natural, a gente também tem que ter um pouco mais de cuidado na questão da limpeza, né? Limpeza dentária, né? Porque vai ficar bastante vestígios, né? Né, detritos, né? Então a gente tem que ter um cuidado e um olhar mais especial também para isso. Até mesmo o Shih Tzu, que tem os bigodão assim, né? Para tomar cuidado com a sujeirinha que fica, porque pode criar bactérias, pode criar diversos tipos de coisas, né? Que pode também prejudicar nesse sentido, né? Nós temos aqui duas perguntas que fogem um pouco do tema, mas eu acho que ainda dá tempo para a gente responder. Nós temos 8 minutos até que o Instagram não nos derrube, né? Tá escrito aqui: é normal hérnia umbilical nesta raça? E a segunda, meu filhote tem quase 3 meses e morde muito. Você tem alguma dica? A hérnia umbilical eu posso ter em todas as raças. A gente sempre fala a questão de o animal que tem um parto normal, a própria mãe que está desacostumada, nunca teve um parto, né? Nunca teve filhotes, eles acabam, o jeito de eles muitas vezes puxarem esse cordão umbilical e muitas vezes a gente não conseguir ajudar a questão da limpeza desse cordão umbilical, né? Às vezes de dar um pontinho naquele cordão umbilical que ajuda que a gente faz. A própria mãe da cadela pode gerar essa hérnia umbilical. Mas não é normal, assim, aparece muito do Shih Tzu, porque é uma das raças que, embora a gente tenha muita cesárea, mas é uma raça que elas conseguem dar conta, né, do parto. Mas acontecem em diversas raças, não é específica do Shih Tzu. E em relação ao animal morder, né, o filhote, ele quer chamar atenção, só que por ser Shih Tzu, eles têm problemas de pele, são alérgicos. Então tem que ver
se ele não está com alguma alergia, né, alguma umidade, algum fungo na patinha, que também ele pode estar mordendo. Então é importante você levar no médico veterinário da sua confiança para ele inspecionar o seu animal individualmente. E se não tiver nada, ele vai indicar com certeza alguns cuidados comportamentais que você pode estar fazendo no seu animal para melhorar essas condições. E também eu acho que na pergunta da Amanda aí, que fala da questão de morder, a gente também pode levar em consideração que está formando a dentição, Então, né? E coça muito, é como uma criança, né? Que tá crescendo os dentes e chora por doer, e aí ele anseia por mastigar alguma coisa. Então, assim, o meu conselho só como tutor, não como médico veterinário, até porque eu não sou também, é a gente compra bastante brinquedinhos, né? Que ele possa morder, né? Os brinquedinhos reconhecidos, né? Esses de borrachinha mais resistente, né? Que não cria pedacinhos que podem silicone, né? E tudo mais. Nós temos uma outra pergunta aqui, Rô, para finalizar essas perguntas, embora também não está dentro do tema, é a castração. A questão do cio, gente. Eu prefiro não entrar nesse assunto aqui. Talvez numa outra live a gente entra, mas da castração eu acho que é interessante, Rô. A castração, qual é a idade e o momento correto para castrar? E se a castração realmente evita o câncer? Tá bom, Sabrissa, né? Desculpa, Sabrissa, a gente vai abordar isso num próximo tema, tá? A gente promete para vocês aí. A questão do cio. A questão da castração, Rô, por favor. Então, a castração a gente indica antes do primeiro cio do animal, né? O cio do animal da fêmea acontece, em média, no 6º mês de vida. Então, eu indico, sim, a castração como forma de prevenção de doenças. Previne o câncer, sim, porque o animal ainda não tem aquela proporção de hormônio sexual, onde eu posso ter problemas aí de infecção uterina, né? Uma gravidez psicológica por conta desse excesso hormonal. E os cânceres, né? Tanto de útero quanto de mama também, eu consigo diminuir bastante esse índice. Então, se puder castrar antes do primeiro cio, é ótimo, é excelente. Valeu, Rô. A gente encerra as questões das perguntas agora, até porque faltam 4 minutos para o Instagram nos derrubar. Que a live no Instagram ele dura apenas 1 hora, tá? Então a gente não quer acontecer da última vez, que a gente deixou muita gente na mão, vamos dizer assim, sem falar um tchau, sem falar nada, né? Mas primeiramente a gente vai agradecer então aos nossos parceiros de canal, que é a Rosani Santa Catarina, doutora, médica veterinária intensivista, o @santa com TH vet, né? Para quem puder seguir ela lá tá bombando já no Instagram, né? Já tá crescendo bastante, né? Se Deus quiser vai crescer ainda mais. E aí vocês podem conversar com ela também diretamente no canal, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no inbox também do nosso do E a gente aproveita para falar para curtir e seguir e se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? A gente pretende alavancar o YouTube não por uma forma para enriquecer os canais de comunicação, não, porque no YouTube nós temos mais recursos, dá para colocar 3 pessoas e nosso intuito aqui é levar o melhor para vocês. Nós estávamos conversando aí que próximo tema pode ser até sobre acupuntura pet, né, Rô? Que também é bem legal, né? A gente está conversando ainda e vamos ver. E também vai ter outros assuntos muito interessantes, como também uma amiga minha lá, tô tentando convencer ela lá de Maceió, que a gente vai falar da importância do cachorro no processo de socialização e de adaptação das crianças com síndrome de Down e autismo. Então é um tema muito interessante, né? Não vai abordar só Shih Tzus, mas a gente vai abordar sobre isso também. Tá? Então a gente vai agradecer mais um colaborador nosso, um parceiro, na verdade, que é o Secadores Plenitudes, que divulga as nossas lives também no seu Instagram. E também a empresa da nossa Aninha, a Ana Águida, que está lá na Bahia, né? A nossa amiga Ana Águida, que fez a vinheta do nosso canal do YouTube,
que é a empresa Mark Art. Então procura lá, Mark de marketing, né, com K, Art, tá bom? Então a gente vai finalizar, Rô, faltam apenas 20 segundos. Quer falar alguma coisa, Rô? Um beijo a todos, obrigada aí pela oportunidade novamente, agradeço meus familiares, meus amigos, meus seguidores e sigam lá minha página, qualquer dúvida estou à disposição. Beijão a todos e um bom restinho de semana. Valeu, gente, muito obrigado pela live. Um beijo a todos. Tchau, tchau.